social e globalismo, e eu vou dar alguns exemplos de decisões que foram efetivamente tomadas pelo Poder Judiciário, mais especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, que eu considero que são decisões ativistas, ou seja, decisões que extrapolaram das funções judicantes e adentraram na função de poder legislativo. A primeira delas é uma decisão relativamente recente, dada pela de 2016, tem mais ou menos uns 2 anos, em que a primeira turma do STF decidiu que aborto até o 3º mês de gravidez não seria crime. Só que o que diz o nosso Código Penal? O nosso Código Penal não estabelece nenhum parâmetro de tempo para se considerar crime ou não o aborto. Simplesmente matou a criança no ventre, é aborto e não se discute, não existe essa questão temporal. O nosso legislador não quis isso, não estabeleceu isso na nossa lei. Não importa se tem 1 dia ou se tem 9 meses. Então, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, extrapolou os limites legais, extrapolou o nosso Código Penal ao estabelecer um período, digamos, até de abolício crimes de 3 meses para a gravidez não ser considerada, para o aborto não ser considerado como sendo crime. Então, claramente, uma decisão em que houve o ativismo judicial que contrariou o estabelecido pelo nosso Código Penal, ou seja, o que foi estabelecido pelo nosso legislador. Nós temos também uma outra decisão, essa é desse ano, março de 2018, em que o STF decidiu que as pessoas trans podem mudar de nome no registro civil, em cartório, mesmo sem decisão judicial. Só que o que diz a lei de registros públicos, ou seja, a lei, aquela que foi lá feita pelo legislador? O que diz a lei de registros públicos? Para haver essa mudança de nome, inclusive de um nome de mulher para outro nome de mulher, de um nome de homem para outro nome de homem, deve haver decisão judicial nesse sentido. Então, qual a situação esdrúxula que se criou com esse ativismo? Para você mudar de nome de Maria para João, você basta chegar no cartório, manifestar a sua vontade, pagar os emolumentos e resolver o seu problema. Agora, se você quiser mudar o seu nome de João para José, você vai precisar de uma decisão judicial. Então, para você modificar de um nome masculino para feminino ou vice-versa, não precisa. Mas para modificar de um nome feminino para feminino ou masculino para masculino, você precisa. Ou seja, cria-se uma insegurança jurídica imensa, e os contratos que estão circulando, e se essa pessoa resolver sumir do mundo, vai ser muito mais fácil disso acontecer e de haver fraudes por aí. Então é uma decisão que não só ela macula a segurança jurídica, como ela realmente é um clássico do ativismo judicial, porque coloca a situação como algo realmente de causar perplexidade. Porque como é que pode você querer mudar o nome de um sexo para outro, para um nome típico de um sexo para um nome típico do sexo contrário, oposto, sem decisão judicial, quando para você mudar para o mesmo sexo precisa? Então, é o tipo de perplexidade que nós temos com essa decisão de março de 2018. E isso realmente a sociedade precisa saber que isso aconteceu, precisa notar que houve essa desconexão da realidade em relação à realidade da decisão que foi dada, e que isso vai ser a causa de uma insegurança jurídica imensa. Outra decisão muito recente do STF foi em relação às urnas eletrônicas. O que dizia a mini-reforma eleitoral, ou seja, aquela lei que foi feita pelo Poder Legislativo, ou seja, o poder competente para disciplinar as normas do país. O que disse a mini-reforma eleitoral? Que haveria a necessidade de instalação de voto impresso, de se imprimir os votos nas urnas eletrônicas. Isso consta na mini-reforma, o legislador aprovou, não existe nenhuma inconstitucionalidade nisso, está tudo certo. Só que em junho de 2018, o STF julgou inconstitucional essa previsão feita pelo legislador e
fundamentou da seguinte forma, que haveria possibilidade de violação do sigilo do voto, caso esses votos fossem impressos. Achou que haveria uma violação da liberdade do voto, caso esses votos fossem impressos, e haveria também uma quebra do princípio, olha ele de novo, o princípio da proibição do retrocesso. Vamos tentar analisar cada uma dessas questões. Primeiramente, violação do sigilo do voto pelo voto ser impresso. A primeira pergunta que eu faço é, antes, quando o voto era na cédula de papel, havia alguma violação do voto, do sigilo do voto por esse motivo? Havia alguma violação da liberdade do voto pelo voto ser no papel, ser na cédula? Então, esses dois argumentos me parecem um argumento de quem quer impor realmente a sua visão de mundo sobre a questão das urnas eletrônicas. E esse último argumento da proibição de retrocesso, vejam só, existe um princípio chamado princípio da proibição do retrocesso, que diz que entre uma legislação e outra, entre uma constituição e outra de um país, não pode haver nenhum tipo de retrocesso em relação aos direitos adquiridos pelo povo de um país. Mas vejamos, de repente o que é retrocesso para uma pessoa pode não ser para uma outra pessoa. Então, de repente, uma urna que passe a imprimir os seus votos pode ser retrocesso para o ministro Celso de Mello, que claramente mencionou o princípio da proibição do retrocesso no seu voto, e pode não ser retrocesso para uma outra pessoa, que acha que, na verdade, a impressão daquele voto é um avanço na segurança. Então, considerar algo como sendo um retrocesso e elevar isso à categoria de princípio coloca todos nós em insegurança jurídica, porque o legislador previu uma coisa e essa coisa foi julgada como sendo um retrocesso por um ministro do STF, pelos ministros do STF. Essa proibição está em vigor, então foi considerado um retrocesso. Então percebam de que forma a lei, de que forma o legislador foi jogado para escanteio e vigorou, no final das contas, não a lei do país, mas a decisão de alguns ministros do STF.